teórico de Estado e constitucional só, que eu acho que é a contribuição que talvez eu possa dar, né? A gente entender um pouco em que quadro essa situação do Lula está posto, né? Nós estamos numa crise das constituições do pós-guerra no mundo todo e do pacto, vamos dizer, democrático-humanista que foi constituído no pós-guerra, que gerou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e as constituições rígidas europeias, né? E estamos passando por uma nova onda de populismo de extrema-direita no mundo todo, né? Só que ele não se apresenta como formador de ditaduras ou de estados de exceção. Ele se realiza pela, vamos dizer, realização de mecanismos fraudulentos, de medidas de exceção, onde você tem uma roupagem democrática produzida por autoridades democráticas, mas com conteúdo tirânico. Isso está ocorrendo no mundo todo. Aqui no Brasil ele acontece das nossas formas e com uma intensidade talvez maior, porque somos um país de capitalismo periférico, né? Eu queria observar que eu tenho feito uma pesquisa, é interessante como em todo momento que no Brasil se instaura um paradigma autoritário que suspende, de fato, dispositivos constitucionais, isso sempre se dá por um discurso anglo-saxonizado do direito, seja na produção normativa, seja na interpretação do direito. Campos Salles, por exemplo, quando o ministro da Justiça, na primeira Constituição da República, que suspendeu alguns mecanismos democráticos da primeira Constituição, ele solta um decreto determinando que a Constituição, nas suas vaguidades, deveria ser interpretada segundo o direito anglo-saxão. Basicamente o norte-americano, quando eu falo aqui anglo-saxão. A Constituição de 34, que foi considerada por todos os constitucionalistas, nós, como a primeira Constituição democrática, vamos dizer, da história do Brasil, porque trouxe os primeiros direitos, vamos dizer, mais amplos, direitos políticos e direitos sociais também. A primeira que traz o direito social, por exemplo, a educação, né? Ela, no seu artigo 138, que nos debates da Constituinte isso fica claro, determinava a eugenia como critério para a educação, ou seja, excluir os negros daquele direito social com base em argumentos de legislação aprovada nos Estados Unidos, né? A lei do ficha limpa, ela vem nesse novo momento de paradigma autoritário, fundado numa ideia que vem do conservadorismo Tory, ou seja, de que as liberdades devem ser parametradas por critério de justiça e de tradição de comportamento, ou seja, a corrupção seria aí um elemento que limitaria a soberania popular. A gente sabe que a história do mundo foi feita, da história da democracia, é sempre esse conflito, o conservadorismo querendo limitar a democracia, né? O modelo norte-americano, desde o seu início, é um modelo que procura valorizar as liberdades em detrimento das práticas democráticas, com baixo teor de democracia, né? Portanto, a soberania popular hoje, ela está sob ataque no mundo todo, né? Nós temos que compreender. O caso do Lula se põe como, para nós do Brasil, a meu ver, como um importante, vamos dizer, caso para haver uma resistência, né? O Polantzas, que foi catedrático lá da Sorbonne, né, de filosofia do direito, ele fala: o fascismo, quando está num certo ponto de avanço, você já não consegue fazer mais retroagir. Nós ainda estamos, a meu ver, nesse novo paradigma autoritário, que não é mais um fascismo, é outra forma de populismo de direita. Nós ainda temos total condição de reagir e de fazer retroagir, a meu ver. Porque a gente tem capacidade de resistência. Então, o caso do Lula, eu acho que ele é um caso simbólico para essa questão de resistência. E, para mim, a meu ver, na Constituição brasileira, você tem um imbricamento na questão dele entre candidatura e liberdade. Essas coisas, a meu ver, não podem ser divorciadas. Conforme nós sabemos, a Constituição brasileira estipula um regime presidencialista com tripartição de funções. Não há país do mundo, inclusive, em que um dos elementos que compõem o presidencialismo é a proteção à figura do presidente, em relação a atos dos outros poderes, né? O Brasil é um dos raros países, por exemplo, que se permite o presidente da República, enquanto no exercício da função, ser processado. Mas aí eu coloco a questão: caso consiga o registro da candidatura, é possível manter preso um candidato a presidente da República por prisão provisória ou cautelar? Me parece que não, porque eu acho que isso vulneraria, pelo menos, esses valores fundamentais, ou esses princípios fundamentais da Constituição da República, né? Não me parece que seria possível haver uma candidatura a presidente da República com a proteção que a figura do presidente tem
e com a proteção da tripartição de funções, onde se oferecesse para o judiciário a possibilidade de, por prisão preventiva ou por prisão provisória, que é esse novo instituto aí, né, se manter preso um candidato. Eu acho que daí deveria ser automaticamente concedida a liberdade, né? E pelas razões já expostas aqui, não há sentido, vamos dizer, a meu ver, em não haver a candidatura do presidente Lula, né? Ele apresenta 2 recursos num processo, convenhamos, que é um processo teratológico. Quem teve a possibilidade de compulsar os autos, eu tive, porque dei um parecer aí para os advogados do Lula, para a Corte de Direitos Humanos. É um processo que, se esse standard probatório, por exemplo, for admitido, é um standard incivilizado, essa é a realidade, né? Se nós começarmos a admitir esse tipo de processo para condenar pessoas, o caminho para a barbárie é evidente, né? Quer dizer, não há só agressão à nossa Constituição, há agressão ao pacto civilizatório, né? Portanto, um processo frágil desse, é esse tipo de caso que eu acho que a lei imaginou, inclusive, para ser concedida a suspensão, vamos dizer, da inelegibilidade. Se esse caso não demandar a suspensão, nenhum A se esvazia o sentido do dispositivo normativo, né? Existem grandes questões constitucionais, inclusive para o Supremo debater, apesar da negativa de segmento, que tem mais função política, essa negativa mesmo, do que jurídica. Então, eu creio que, e até o fato de ter sido aceito pela Corte Internacional de Direitos Humanos, nós aqui reproduzimos na Carta Constitucional Brasileira, aliás, como em outro país do mundo, uma ampla, vamos dizer, extensão de direitos fundamentais e humanos. Quer dizer, é evidente que isso é um indício de que, nesse caso, tem uma fragilidade face aos nossos valores fundamentais e aos direitos garantidos no artigo 5º, tem uma evidente fragilidade. Então, mais do que qualquer outro caso, eu diria, está recomendada a suspensão. Só que eu acho que, suspendendo, acho que talvez coubesse a gente imaginar uma forma de se questionar isso. A impossibilidade de um candidato legítimo em campanha à presidência da República permanecer preso sem capacidade de fazer campanha, sem condição concreta de realizar a campanha, né? Então, é só essa observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Só uma inversão aqui de ordem, porque a professora Veida precisa